Oi, gente! Hoje eu venho trazer esse assunto aqui sobre a psicologia transpessoal. O que vem a ser isso? Eu resolvi falar sobre esse assunto porque ainda muita gente tem dúvidas sobre o que é isso, de onde surgiu, como surgiu. Muita gente também tem preconceito achando que é mais uma terapia alternativa, só que não. A psicologia transpessoal ela tem toda uma história aí dentro da história da psicologia e ela é a quarta força da psicologia. Mas então, para que ela serve? De que maneira ela pode te ajudar no seu caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal? Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo nesse círculo. Vale lembrar aqui que a psicologia nasce do entorno da filosofia e da teologia. Se considera que o filósofo e cientista Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., foi quem primeiro elaborou um grande estudo sobre a alma, que na época se chamava peripsique, o princípio animador ou o princípio vital. A palavra psique, grega, é traduzido logo para o latim como ânima. Daí vem a palavra animal, por exemplo. E a palavra ânima significa vivente, e logo essa palavra ânima é traduzida para o espanhol como alma. Antes de que existisse a psicologia tal como a gente conhece hoje, já existiam tratados de psicologia. No meio filosófico se conhecia já a palavra psicologia racional, que estudava de uma forma empírica a essência humana. E neles também se falava sobre a natureza espiritual do ser humano, sobre a alma humana, a unidade psicofísica, a imaterialidade, a imortalidade, teorias sobre a origem da alma e as suas faculdades, mental, a memória, a vontade. Mas para essa coisa não ficar muito extensa aqui, vamos dar um salto aí de 2000 anos e ir lá para o ano 1896, quando aparece pela primeira vez o termo psicanálise, em um escrito de Freud, que logo se repete novamente em 1899 na obra mais importante dele, que foi a Interpretação dos Sonhos. Depois, em 1912, o psicólogo estadunidense John Watson cria a Escola Condutivista, que tem como objetivo o estudo da conduta dos seres humanos tal e como acontecem nas ciências naturais, excluindo argumentos como a mente, como a consciência. Teve uma grande importância, na verdade, porque foi a corrente mais científica que existiu dentro da psicologia, pelo menos até 1940, quando já se começou a detectar que não havia como tratar um ser humano dessa maneira, que havia muitas falhas aí nesse sistema. Mas essas duas correntes tiveram uma importância crucial e logo foram chamadas por Abraham Maslow como as duas primeiras forças da psicologia, a psicanálise e a condutivista. O grande pioneiro, na verdade, aí da psicologia transpessoal foi Carl Jung, que se afastou aí de Freud justamente por causa da exclusão da espiritualidade na psicologia e pelas divergências que os dois tinham dentro desse campo na psicologia. Jung, na verdade, ele começa a estabelecer essa ponte entre o mundo científico e essa dimensão espiritual do ser humano. E a perspectiva dele na psicanálise passava a ser totalmente diferente de Freud a partir daí. Mas foi logo com Maslow, junto com outros psicólogos como Carl Rogers, Stanislav Grof, Kim Weber, Viktor Frankl, entre outros, que perceberam como insuficiente o que se havia feito até então com a psicologia. Maslow dizia que o que a psicologia aportou até agora tinha sido a metade do caminho, porque se ocupava da doença e agora já era a vez de começar a se preocupar com a saúde. E assim foi que em 1962 se funda a Associação de Psicologia Humanista, que o próprio Maslow dizia que era na verdade uma transição para logo mais adiante uma psicologia mais universal, mais transcendental, que vem a ser a psicologia transpessoal, já em 1969, considerada aí a quarta força da psicologia. E logo em 1972 foi criada a primeira associação de psicologia transpessoal, que a palavra transpessoal ela foi introduzida por Maslow justamente para indicar o que normalmente conhecemos como espiritual.
mas que a palavra transpessoal no meio científico seria mais aceitada, mais adequada. E esse foi o caminho histórico aí da psicologia transpessoal, que ela de maneira nenhuma nega as anteriores correntes. Ela integra tudo isso e complementa de acordo com os novos modelos de consciência e estudos recentes, como por exemplo o estudo do cérebro das pessoas que meditam por muito tempo, de maneira constante. As modificações que acontecem nesse cérebro, o aumento claro do hipocampo, por exemplo. Hoje, tudo isso se sabe. A neurociência pode mostrar isso, pode comprovar essas alterações. Então a transpessoal ela não vê o ser humano apenas o seu aspecto físico, mental, emocional, social, mas também como um ser espiritual, entendendo essa espiritualidade como a nossa real capacidade de se conectar com a totalidade, com o universo e desde aí se modificar a nossa forma de atuar, de estar no mundo. A psicologia transpessoal, ela busca ver qualquer crise, qualquer problema ou bloqueio que nós temos como uma oportunidade de aprendizado e de evolução, buscando aí desde a nossa história biográfica, mas também buscando na nossa história perinatal, pré-natal, com técnicas que a gente utiliza para que você amplie a mirada, para que você alcance níveis de entendimento mais amplos dentro do universo aí de cada um. Então, como se chegou aí nesse marco teórico, prático, da aplicação de muitas técnicas que são utilizadas nessa terapia? Foram feitos vários estudos com substâncias que hoje são consideradas drogas proibidas, como é o caso do LSD, por exemplo, que serviram, na verdade, para compreender que existiam estados de consciência que eram desconhecidos, mas que podiam ser acessados de alguma maneira. Porque as pessoas viviam experiências muito fortes, as pessoas inclusive viviam fenômenos perinatais, desde o útero ali, ou mesmo antes de ir para o útero. Então como que essas coisas se davam? Como que isso acontecia? Ou experiências logo depois de nascer. As pessoas se lembravam de experiências nesse período que a gente não tem memória, mas que isso de alguma maneira era acessado com essas substâncias, ou seja, estavam ali. E isso faz com que Grof comece a estudar outros níveis de consciência no ser humano. Logo também houve um grande contato, tanto com a Índia, como com as grandes religiões e psicologias orientais. E foi aí que se deram conta de que existia uma sabedoria que era totalmente desconhecida no mundo ocidental. E havia muitos maestros com entendimentos que a psicologia ocidental desconhecia completamente. E foi na Índia que Ram Dass encontrou um maestro que disse: tudo isso que você acessa com substâncias, eu posso te ensinar a acessar esses mesmos lugares sem elas. E Ram Dass foi um dos que ficaram impressionados com esses ensinamentos, com esses caminhos. E um dos que começaram a iniciar a busca por esses conhecimentos que até então eram totalmente desconhecidos do mundo ocidental. Por outro lado, muitos psicólogos estadunidenses começaram a entrar em contato com tribos indígenas e com o xamanismo. E foi no xamanismo que eles encontraram muitas respostas para esse estudo mais profundo da consciência. A ayahuasca, por exemplo, que é uma planta de poder. Existe muita desinformação aí com a ayahuasca. Eu quero depois, mais pra frente, fazer um vídeo falando sobre isso e sobre a minha experiência com a ayahuasca. E vale lembrar que a experiência que eu tive com a ayahuasca não foi nada diferente de uma experiência que eu tive com a respiração holotrópica, que é uma respiração que a gente utiliza dentro da transpessoal, onde a gente altera a consciência. Mais do que alterar a consciência, eu acho que eu diria, a gente amplia a nossa consciência, passa a ver com outra perspectiva, desde outras perspectivas aí para o mundo em que a gente está, para a forma em que a gente está vivendo, para as nossas histórias. O importante psiquiatra chileno Cláudio Naranjo
Vale a pena investigar sobre ele, sobre tudo que ele fala sobre a ayahuasca, porque ele é um dos grandes incentivadores da utilização de ayahuasca em transtornos emocionais como ansiedade, depressão profunda. Existe a necessidade do equilíbrio e do uso consciente dessas plantas de poder, porque são plantas de poder, como o nome diz. E o uso consciente disso pode ser, sim, muito benéfico. Mas o que vale dizer aqui é que com técnicas, tanto de respiração como meditativas, você também chega nesses estados. Outro movimento que também se acopla aí na psicologia transpessoal é o movimento da física. Não dá para negar a teoria da relatividade, as teorias quânticas e tudo isso que se vem mostrando e falando hoje em dia. Claro que todo esse movimento da física quântica inspira e não precisa ir muito profundamente no entendimento, basta com a gente pensar que hoje já se sabe que os átomos estão feitos de vazio, por exemplo, que as partículas subatômicas elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou que uma dessas partículas elas podem ir para um lugar diferente da outra, podem se subdividir, ou seja, a energia que desprende de tudo isso é muito grande. Não dá para negar todo esse movimento, junto com o que a gente já falou anteriormente, sobre esses estados de consciência que a gente sim pode acessar. Muita coisa se explica, muita coisa faz sentido, por mais que ainda seja muito frágil, claro que inspira a constatar que esse universo em que a gente está inserido aqui é muito mais do que a gente imagina. Eu nem quero me estender nesse assunto aqui, porque é assunto para outro vídeo, que é muito interessante. Toda essa conversa dos universos paralelos, das muitas dimensões, das mônadas e o que representa, o que vem a ser isso. Enfim, não quero nem entrar aí, mas a gente vai entrar aí mais para frente em outros vídeos, tá? Mas o que fica claro é que a física quântica vem se aproximando aí de teorias fundamentais para que a gente, num futuro próximo, eu acredito, possa compreender esse universo em que a gente está inserido. E o que hoje a gente talvez desconfie, ou talvez a gente tenha teorias para isso, passe a ser real e a gente mude totalmente a forma da gente olhar para as nossas relações, para o mundo à nossa volta. Infelizmente, ainda a ciência é limitada, porque a gente só consegue medir com os instrumentos que a gente tem hoje. Mas, na verdade, esses instrumentos que a gente tem hoje são ainda limitados. Como é normal, natural, né? Será que a gente está preparado? Será que a humanidade está preparada para compreender o que é que passa aqui, de fato? Será que nós estamos preparados para se dar com uma realidade totalmente virtual, de repente? Vou deixar aí, tá, esse assunto. Então é a partir de todo esse entendimento, na verdade, que a psicologia transpessoal vem ganhando muita força, até porque ela vem provando uma agilidade muito grande em detectar a raiz dos problemas dentro de uma terapia. Pelas técnicas que se utiliza, pela maneira de abordar, muitas vezes, tanto as meditações guiadas, como as respirações, como a constelação familiar, que é uma técnica que eu utilizo muito em consulta e que vem ganhando um espaço enorme pela rapidez com que muitas vezes a gente chega à raiz da questão, com que a gente consegue resolver ali um problema que muitas vezes vem sendo arrastado há muito tempo pela psicanálise, porque nem tudo dá para resolver desde a mente, dessa mente racional. Às vezes a gente tem que apelar para outros sentidos para a gente conseguir acessar aí o nosso inconsciente, ou muitas vezes até o nosso inconsciente coletivo, para dar com uma questão que vem bloqueando a nossa vida. E é disso que se trata a psicologia transpessoal. Lembrando novamente que de forma alguma ela nega a psicologia empírica, até porque ela nasce daí. E ela soma tudo isso, todo esse caminho e essa visão do ser humano tal como a empírica coloca. Só que aí a gente desemboca numa visão mais global,
integrando aí corpo, mente e espírito, porque a gente considera que não dá para chegar numa plenitude, numa vida saudável, sem olhar para esses 3 campos do ser humano, que é o físico, o mental e o espiritual. Independentemente da crença que você tenha hoje, independentemente de qualquer religião que você possa seguir, ou não, independente de você ser ateu ou ter uma religião, porque como já dizia Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, e sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. Transpessoal significa muito além da pessoa, da personalidade, do personagem, da nossa máscara. Eu definiria como a busca da nossa essência, da nossa verdadeira essência, de quem sou eu no profundo. Quem é você aí, no seu profundo? Transpessoal significa essa real potência que nós temos de experimentar uma alta gama de estados de consciência, que em muitos casos podem ir sim, muito além dos limites habituais do nosso ego e da nossa personalidade. Esse estado de transcender a si mesmo, sabe? Eu vivi muitas experiências assim, que até eu conto num dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, no que eu apresento o canal. Eu vivi muitas experiências dessas, de transcender totalmente. E para que a gente quer transcender tudo isso? De que maneira a gente utiliza, né, esses estados alterados da consciência? Porque quando você consegue tocar um pouco esse estado de amor incondicional, de gratidão profunda, de bondade, de perdão, de aceitação do que está acontecendo e tal como está acontecendo. Uma vez que você toca esse sentir, você consegue sim ressignificar muitas coisas na sua vida. Quando você consegue se sentir parte de tudo, quando você consegue se sentir fusionado a tudo isso que está aí, a todas essas pessoas que estão à sua volta, que todas essas pessoas na verdade representam o que você leva dentro, representam sombras que você ainda carrega. É justamente essa consciência de que, pera lá, isso existe. Essa sensação de amor incondicional, isso existe. Então, de que maneira eu posso, no meu dia a dia, no meu cotidiano, alcançar esses estados? Como que eu posso, na minha vida, independente de qualquer coisa que aconteça nela, alcançar esses estados? Porque aí a gente tem a clareza do quanto nós somos responsáveis 100% de tudo aquilo que acontece. Então são esses estados com a sua identidade mais profunda que podem sim te ajudar a chegar nesse lugar. Mas para isso depende de um trabalho constante com você mesmo, um trabalho de autoconhecimento permanente e para sempre. Porque não é porque você toca um estado assim e toca esse entendimento que tudo ao seu redor vai se resolver como num passe de mágica. Não, vai depender aí de um trabalho teu constante com você mesmo, com estar se olhando constantemente para você compreender que sim, isso é possível. A psicologia transpessoal, na verdade, ela vem um pouco resgatar essa filosofia que a psicologia empírica foi abandonando, que na verdade foi de onde surgiu a psicologia. Mas houve um momento em que os psicólogos eles se ofendiam quando se falava ou se atribuía alguma teoria filosófica à psicologia. Então, certamente seria menos estranho, sabe, essa terminologia aí, se apreciasse mais a filosofia. Até porque a filosofia tem 25 séculos de história, enquanto que a psicologia ela tem 1,5 século de história. Não dá para comparar. Então é isso, gente. O importante é que a transpessoal ela trabalha com seu sistema de crenças limitantes, ampliando a nossa visão de mundo, da nossa existência, porque a gente só consegue transcender o nosso ego
quando a gente consegue desvencilhar todos esses sistemas de crenças em que a gente foi criado, em que a gente está acostumado, porque quando a gente começa a pensar em que o que de repente é legal aqui, em outro país não é, e que de repente ali, nessa cultura, isso é permitido, mas naquela outra cultura não é, a gente começa a ampliar a visão e ver que tudo isso é muito relativo, que todas essas crenças que a gente muitas vezes carrega a vida inteira são muito relativas, dependendo da cultura em que você vive, em que você é inserido, em que você é criado. A psicologia transpessoal ela não se refere só, ela não tem só um enfoque terapêutico. Ela é também um movimento humano, é um movimento de âmbito social, filosófico, cultural, científico, espiritual e artístico, como consequência aí da evolução humana. É um movimento que te convida a viver desde a apreciação de tudo aquilo que te acontece na sua vida, com as suas dores, com as suas alegrias, mas sempre desde uma consciência de impermanência. É você ressignificar toda essa forma de vida que a gente conhece. É você compreender o quanto tudo tem o seu porquê e o seu para quê. Quanto você tem o seu lugar no sistema, mas também aquela pessoa que você sempre excluiu também tem um lugar no sistema. A transpessoal, ela integra tudo isso. Ela transforma a sua forma de ver o mundo. Na verdade, a ampliação de consciência e o nosso despertar, ele vai de mãos dadas com essa transformação da forma em que nós vemos as coisas, da forma em que nós julgamos a vida e os demais. E a transpessoal, que ela transforma é isso. Ela transforma a sua forma de estar no mundo, de sentir o mundo à sua volta, de sentir a importância dos demais na sua vida, de incluir tudo, na verdade, dentro do teu campo sistêmico, dentro do teu campo de atuação. E é isso, eu espero ter dado aí, ter deixado um pouco mais claro o que vem a ser a psicologia transpessoal dentro do âmbito terapêutico hoje. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de temas aqui para esse canal, fiquem à vontade, por favor, escrevam aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um abraço para cada um de vocês. Namastê.